Olá, tudo bem com você? Feliz 2020 para você que nos acompanha aqui no Observatório da TV, no YouTube, também na sua plataforma de podcast preferida, pode procurar lá que você nos encontra. Inscreva-se aqui no canal se você não tiver feito isso ainda. Vamos começar este novo ano com novos conteúdos, retomando os programas que já fazíamos em 2019, inventando aí uma novidade ou outra também, porque na comunicação é isso mesmo, né? O dinamismo, a novidade, às vezes ela ocorre quando a gente nem espera, né? Justamente é um rompante, uma ideia. E o primeiro Vale a Pena que nós estamos fazendo neste ano de 2020 homenageia esta figura aqui, Débora Duarte. Débora Duarte, no dia 2 de janeiro, completou 70 anos de idade. Pois é, não parece. Se a gente for analisar a trajetória de Débora, uma jovialidade até de muitos dos seus personagens combativos, antenados com o seu tempo, que desafiaram convenções, né? Ela transmite uma jovialidade em vários dos seus personagens, embora já seja uma senhora que, como eu disse, completou 70 anos no último dia 2, né? Débora nasceu aqui, na capital de São Paulo, em 2 de janeiro de 1950, e sua mãe era também atriz, chamava-se Marisa Sanches, e foi muito conhecida especialmente dos telespectadores da TV Tupi. Fez muitas novelas lá, fez teleteatros, trabalhou também na Rádio Tupi, não é? E foi justamente no conglomerado ali dos diários e emissoras associados que ela veio a conhecer o seu marido, Lima Duarte, nosso Ariclenes Venâncio Martins, né? Que, casado com Marisa, criou, né? Foi o pai da Débora, embora não seja o seu pai biológico, né? O pai da Débora é norte-americano, era, né? Salvo erro meu, ele já é falecido. E o nome da Débora não é Débora Duarte, até porque o nome do Lima não é Lima Duarte, né? Ela se chama Deborah Susan Duke. E tem no Lima a sua grande figura de pai, né? Justamente, embora ele não seja biologicamente seu pai. Ela, ainda muito criança, já andava ali pelos estúdios da TV e da rádio, porque os seus pais, artistas, não ganhavam salários muito altos, embora trabalhassem bastante em diversas funções, né? E para poder cuidar da bebê, né, porque ela era pequenininha, eles a levavam consigo para os estúdios, para os bastidores daquela coisa toda, e a TV estava começando, não é? Logo mais em setembro, nós vamos completar 70 anos de TV no Brasil. E a Débora nasceu no mesmo ano, né? Então ela pegou essa transição dos profissionais do rádio que ingressaram na TV, né? E conforme ela foi crescendo, começaram a surgir oportunidades, com falas ou sem mesmo, né? Para que a Débora desse as caras na TV também, como seus pais. E assim foi, né? Quando ela tinha ali por volta de 5, 6 anos de idade, já apareceu num programa infantil que tinha produção, direção, enfim, tinha ali a participação de Vida Alves, de saudosa lembrança, chamado Cirandinha. E a Débora debutou ali na televisão, nesse programa. Começou a fazer ali pequenas aparições, volta e meia um anúncio de alguma coisa que necessitava de uma criança desinibida, graciosa, bonitinha, e com o tempo passou a fazer parte justamente de elencos de espetáculos, né, de pequenos teleteatros infantis, das próprias novelas com o passar dos anos, né, e se tornou adolescente fazendo novelas, agora já na novela Diária, que começou em 1964 na TV Tupi. Né? Uma das primeiras novelas da TV Tupi já teve Débora entre o seu elenco principal, que chamava-se Quem Casa com Maria, de Lúcia Lambertini. Mas a primeira novela da Débora Duarte não foi essa, foi uma novela chamada Gutierritos, o Drama dos Humildes, que foi exibida ali entre 64 e 65, né, finalzinho de 64, cujo protagonista era Lima Duarte, seu pai, no papel justamente do personagem título, o Gutierritos, né? E ao longo dos anos 60 ela foi fazendo ali outras novelas, chegou a ter uma rápida passagem pela TV Excelsior, na versão de Lauro César Muniz para O Morro dos Ventos Uivantes, em 1967, no papel da Catherine, né? Quando jovem, nas lembranças dos personagens, né? E em 68, na TV Tupi,
teve o primeiro grande momento da carreira dela como atriz, que foi numa novela que não tem importância nenhuma, imagino que é isso, nós vamos citar aqui apenas para efeitos históricos, né? Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, que ainda hoje deve ser sempre lembrada como uma das mais importantes páginas da história da telenovela no Brasil, né? Nessa novela, Débora vivia a personagem Lu, que era uma moça muito rica, com quem o Beto, que era o Luiz Gustavo, se envolvia, fazendo-se passar por um grande herdeiro milionário, coisa que ele não era, né? Ele tinha uma namoradinha ali na vida dele de pobre, que era a Cida, papel da Ana Rosa. Mas queria se casar com a Lu justamente de olho na fortuna dela, além de ela ser uma moça de valor, interessante, bonita, etc, né? Débora, com 18 anos, tinha esse grande papel na novela que era dirigida pelo Lima e foi criada a partir ali de um argumento do Cassiano Gabos Mendes. Na sequência, ela continuou fazendo outras novelas na TV Tupi, como João Juca Júnior, As Bruxas, e transferiu-se para a TV Record em 1971 para fazer outra novela com o mesmo Luiz Gustavo e texto de Marcos Rey, chamada Editora Maio, Bom Dia. Esse Editora Maio era uma brincadeira com a Editora Abril, né, da família Tivita, e logo em seguida ela não voltou para a TV Tupi. Ela fez a sua estreia na TV Globo em 1972, numa novela das 6, quando esse horário ainda não era fixo, com uma novela atrás da outra como é hoje, né? Fez uma novela ali dedicada às crianças, ao público mais jovem, chamada Bicho do Mato, de Chico de Assis e Renato Corrêa de Castro, que foi refeita pela Record em 2006, né? A personagem dela se chamava Ruth, era a mocinha da novela, par romântico do protagonista, que era o Juba, o Osmar Prado era o intérprete do Juba. E na versão da Record, vamos dizer que a personagem equivalente a Ruth não é a Ruth vilã, que foi a Miriam Freeland, era a mocinha, portanto, a Cecília, personagem da Renata Domingues, o par do André Bancoff, que era o Juba, né? E depois de Bicho do Mato, Débora continuou na novela seguinte desse horário, A Patota, que foi a única escrita por Maria Clara Machado, do Tablado, né, uma dramaturga importante que ajudou a revelar muita gente, e teve essa experiência como autora de televisão em A Patota e depois com uma adaptação da sua peça Pluft, o Fantasminha. Depois disso, Débora ficou na Globo praticamente sem sair, né? Embora tenha tido ali pequenas épocas em que ela ingressou aí por outros trabalhos em emissoras diferentes. Mas basicamente a carreira de Débora se ligou à Globo desde esse princípio dos anos 70. Depois de Bicho do Mato e de A Patota, ela teve um grande momento da sua carreira como Marisa, uma moça rica, porém neurótica, obcecada pelo Eduardo, que era o papel do Marcos Paulo, numa novela de Lauro César Muniz chamada Carinhoso, em 1973. Ela era rival da mocinha, a Regina Duarte, que vivia Cecília. E depois de uma personagem tão intensa como foi a Marisa, que inclusive chega a morrer no final da novela, num acidente que ela indiretamente provoca ao tirar do sério ali o Eduardo, os dois estão num carro, o carro se acidenta, né? Ela viveu uma personagem totalmente diferente, já emendando a Dora, da novela O Espigão, de Dias Gomes, no horário das 10. Dora era uma moça um pouco sem rumo, que tinha um filho sem pai, um bebê que ela queria dar para adoção, chamado Saulo, e acaba se envolvendo com um ecologista, vamos dizer assim, que era o Léo, papel do Cláudio Marzo. O filho dela chega a entrar ali numa trama de ser adotado por um casal que não conseguia ter os seus próprios filhos, Lauro e Cordélia, né? Milton Moraes e Sueli Franco, mas ela dá para trás. A Dora depois não quer mais que o filho seja adotado, enfim, né? E na sequência, Débora faria a Dona Lulu, esposa de Zé das Medalhas, na novela Roque Santeiro, também de Dias Gomes. Só que na ocasião a novela foi censurada, né? O marido dela, o Zé, seria o Emiliano Queiroz. E 10 anos depois, Débora não participou da retomada da novela Roque Santeiro, que foi um grande estouro de audiência, enfim. Mas, naquele mesmo ano, ela foi mantida, como quase todos os atores de Roque Santeiro, na novela que foi produzida para suprir a sua vaga, Pecado Capital, de Janete Claire, na qual ela ganhou também um dos seus personagens mais importantes, a Vilminha Lisboa. Vilminha Lisboa
era uma moça traumatizada, né? Ela tinha problemas psicológicos muito sérios, motivados por um trauma de infância, que tinha a ver com o cunhado dela, o Hernani, papel do Dari Reis, né? E era talvez a mais problemática dos 6 filhos do Salviano Lisboa, que era o Lima Duarte, né? Logo depois de Pecado Capital, Boni, o manda-chuva, todo-poderoso lá da TV Globo, queria que Débora fizesse a novela das 6 que eles estavam planejando para aquela época, Escrava Isaura. Só que a atriz, por motivos particulares e tudo, não pôde atender a esse convite, não pôde fazer a novela, que, como nós sabemos, foi feita com Lucélia Santos no papel, não é? E ela depois acabou ingressando numa nova investida na TV Tupi, em 1977. Ela foi Carola na novela O Profeta, de Ivani Ribeiro, uma personagem que numa outra versão produzida pela Globo em 2006 foi da Fernanda Souza, né? Carola era uma moça um pouco complexada, com o seu peso, com o seu visual, despojada de vaidades, porque a mãe e a irmã já eram muito exuberantes, então ela ficava um pouco diminuída ali naquele quadro, né? A irmã era a Glauce Graeb, que fazia, a Ruth, né? E a mãe era a Dona Maria Luísa, vivida por uma mulher que é realmente linda, exuberante, Márcia de Windsor, né? Mas a Carola, embora tivesse como rival, além da própria irmã, a bela Sônia, que era vivida por Elaine Cristina, acabou ganhando uma torcida do público para conquistar o coração justamente do profeta, o Daniel, né? Que era o Carlos Augusto Strasser. E na sequência, o par se repetiria na TV Tupi, Strasser e Débora, no remake que a emissora acabou de fato produzindo, de O Direito de Nascer, né? Só que Débora, depois de gravar ali cerca de 10, 12 capítulos, no papel de Isabel Cristina, a prima e namorada do Dr. Alberto Limonta, ela se desentendeu com a produção, consta que teve alguma coisa a ver com o cabelo que ela não queria usar, perucas e figurino, enfim, e deixou o projeto. Foi substituída por Beth Goulart, que regravou os capítulos que ela já tinha feito e prosseguiu na novela, né? Nesse meio tempo, Débora Duarte não voltou para a Globo, ela foi da Tupi para a Bandeirantes e ganhou um programa com o seu então marido, o cantor e compositor Antônio Marcos, que é pai da sua filha Paloma Duarte, né? E ela ganhou um programa com o Antônio Marcos, que chamava-se Rosa e Azul, e foi fazer também com o Antônio Marcos no elenco uma novela que retomou o núcleo de dramaturgia da emissora naquela ocasião, em 1979, chamada Cara a Cara, de Vicente Sesso, na qual ela interpretava uma moça chamada Regina, ou Regininha, né? Cuja família estava com problemas financeiros, tudo. Ela era filha de um homem de mau caráter, o Tarquínio, papel do Edson França, e mais uma vez filha da Márcia de Windsor também. E essa família, em má situação, acaba vendo no casamento da Regininha com o Tonho, que era o papel do Davi Cardoso, aquela salvação da lavoura, literalmente, né? O casal que se une nessas circunstâncias meio tortas acaba se apaixonando de fato, aquela história de novela, né? E a Débora, com outros colegas, né, além do próprio Antônio Marcos, Davi Cardoso, Edson França, Márcia de Windsor, Fernanda Montenegro, o Luiz Gustavo de outros trabalhos, Rolando Boldrin, Irene Ravache, enfim, eles se empenharam muito nessa nova janela de trabalho que se abria para os atores, e em São Paulo, ao contrário da TV Globo, que já produzia naquela ocasião as suas novelas basicamente só no Rio, né? E depois de Cara a Cara e do Rosa e Azul, que foi feito nessa época, Débora voltou para a Globo e fez outro papel marcante da sua carreira, Catuxa, na novela Coração Alado, outra de Janete Claire. Catuxa era de uma família muito rica, os Carani, filha do Alberto Carani, que era o Valmor Chagas quem fazia, né? E a filha mais velha dele com Silvana, papel da Bárbara Fázio, e ela acaba se interessando, se apaixonando por um escultor, o Juca Pitanga, papel do Tarcísio Meira, e forma com ele um triângulo com Vivian, personagem de Vera Fischer. Para ficar perto ali de Juca, ela se arvora numa posição de marchand dele para divulgar, para promover a sua carreira de artista plástico, né? E é uma personagem que ficou para a antologia da teledramaturgia, principalmente não só pela sua intensidade dramática, mas também por conta de uma cena de masturbação feminina, que foi
criada por Jeanette Claire, concebida ali no estúdio por Roberto Talma, o diretor, e por Débora, e que foi exibida mais ou menos na época do Carnaval de 1981. Consta que o capítulo com essa cena foi apagado do arquivo da emissora e que o próprio texto, o script desse capítulo também sumiu. Consta isso. Um dia talvez descubramos que não. Mas foi uma cena muito polêmica, comentada na imprensa, né? Porque o desejo era de uma cena efetivamente de sexo, embora um sexo solitário, vamos dizer, né? Com a Catuxa pensando no seu amado Juca Pitanga. No final da novela, ela infelizmente morreu, e por um engano, quem a matou pensava estar matando outra pessoa. Mas esse é um caso para um outro encontro nosso aqui, num dos nossos programas. Na sequência, outra novela na TV Globo, Jogo da Vida, de Silvia de Abreu. A personagem de Débora era Beatriz. E ela já comentou algumas vezes que se ressentiu um pouco, no bom sentido, se é que há algum, né? Ela ficou um pouco chateada com o fato de que aquela novela foi se transformando cada vez mais numa grande comédia, né? A novela era das 7, se transformou numa coisa engraçada, embora começasse como um drama e tal. E a personagem dela era uma das poucas que ficavam numa parte dramática, realmente. Era uma mulher cujo casamento não tinha dado certo, ela era infeliz, etc. Acabou que Silvio de Abreu e Débora convencionaram ali entre eles que era melhor que ela saísse da novela, porque ele não tinha como virar a vida dela numa comédia assim, sem que aquilo soasse artificial e sem sentido, né? Então a Beatriz morre e sai da novela. Depois, a atriz, ao longo dos anos 80, teve um grande momento, talvez o melhor momento da sua carreira, em 1984. E por que eu digo isso? Porque se nós analisarmos a carreira de Débora, que sempre teve papéis interessantes, né? 84 foi um ano chave, porque ela enfim teve exibida, depois de 2 anos pronta, uma minissérie chamada Anarquistas Graças a Deus, baseada na obra de Zélia Gattai, com texto de Walter George Durst, direção de Walter Avancini, na qual ela interpretava Angelina Gattai, a mãe da Zélia, que nessas memórias de infância que foram transformadas em minissérie foi vivida por Daniele Rodrigues. E o esposo da Angelina, pai da Zélia, o senhor Ernesto, era Neila Torraca. Essa minissérie só teve 8 capítulos. Era para ser um projeto muito maior e a censura deu uma embargada também, mas assista. Eu já recomendei essa minissérie aqui em outra ocasião. Assistam porque vale a pena, uma das coisas mais bonitas, literalmente no nosso programa aqui, né? Vale a pena. É uma das coisas mais bonitas que já se fez em teledramaturgia, na minha humilde opinião. E o momento de Débora como Angelina é muito intenso. Realmente ali há um duelo. Você não sabe quem está melhor. Se a garotinha, se Débora, se Ney, se Gianni Ratto, que participa também no papel do Nono, se Bárbara Fazio, Paulo Hesse, Eugênia de Domenico, enfim. Né? Lilian Vizzacchero, né? Uma querida atriz de sempre, que era criança também, fazia uma das irmãs da Zélia, né? E, além disso, né, em 1984, Débora fez outra minissérie no papel de grande destaque, Padre Cícero, de Aguinaldo Silva e Doc Comparato, no papel da Beata Maria de Araújo, que foi uma figura-chave na vida do Padre Cícero, que na televisão foi vivido nessa ocasião pelo Estênio Garcia. E no final de 84, além de ter feito ao longo do ano uma participação na novela Partido Alto, ela foi a protagonista da novela que substituiu o Partido Alto no horário das 8 da TV Globo, chamada Corpo a Corpo, de Gilberto Braga. Sua personagem se chamava Eloá. E ela começa a ter uma crise no casamento com Osmar, papel do Antônio Fagundes, porque Teresa Glória Menezes articulou uma trama para tornar o Osmar infeliz, né? Desgraçar a vida do Osmar, e é claro que nisso fazia parte separá-lo da Eloá, porque no passado Osmar não quis Teresa, quis Eloá e se casou com ela, né? Então existe toda uma trama articulada por Teresa para fazer com que Eloá pense que vendeu a alma ao demônio, para ascender na sua carreira, né? Ela trabalhava numa empresa de engenharia da família Fraga Dantas, cujo patriarca era o Sr. Alfredo, personagem do Hugo Carvana, né? E esse demônio que compra almas e modifica destinos era Raul, papel de Flávio Galvão. Flávio Galvão, que também é uma figura que merece uma homenagem aqui, dia desses faremos, não tenha dúvida.
além de outros citados, Hugo Carvana, justamente, enfim, né? Eloá foi um dos melhores papéis de Débora na televisão. Embora, injustamente, depois o autor da novela, o Gilberto Braga, tenha dito que um dos problemas para Corpo a Corpo não ser tão lembrada hoje quanto poderia é que Débora Duarte supostamente não seria ali o primeiro nome para fazer uma novela, né? A personagem que conduzia a história junto com a da Glória Menezes era a dela. Enfim, né? Declarações controversas assim do Gilberto, nós temos muitas ao longo da carreira dele, isso fica para vocês pesquisarem ou relembrarem, e poderemos falar também disso em outras ocasiões. Tem um Vale a Pena sobre ele também agora, do seu aniversário recente, procure aqui que você encontrará. E depois de Corpo a Corpo, Débora ficou algum tempo afastada do gênero novela, né? Fez uma minissérie na TV Manchete, Rainha da Vida, e voltou em Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, num papel ótimo, a Mendonça, né? Joana Mendonça, que era técnica de time de futebol e ao mesmo tempo uma especialista em marketing político, meio ali apaixonada pela secretária da empresa, a Ângela, que era vivida pela Maria Zilda Bethlen, mas a mulher que bobeasse, ela pegava mesmo, né? Evidentemente que dentro dos limites de uma novela das 7 e de uma novela daquela época, mas claramente a Mendonça era homossexual. E é uma das representações mais lembradas de uma mulher claramente homossexual, fora de maiores estereótipos que nós podemos citar, é a da Débora, nessa novela, né? E na sequência, ela teve alguns trabalhos no SBT, a novela Cortina de Vidro, de Valcir Carrasco, na virada para os anos 90, e uma série que a minha infância particularmente foi marcada por essa série, O Grande Pai, em 1991. É uma série argentina, criada por Gustavo Barrios, que, salvo erro meu, também é um dos autores das Chiquititas, né, com a Cris Morena. E foi traduzida para cá, foi adaptada, né? E a direção desse projeto no SBT foi do Walter Avancini, que na época havia ido para a emissora para implantar um núcleo de dramaturgia aqui em São Paulo e tal. Débora fazia a Maria, que era a empregada da casa do Arthur, o Flávio Galvão, o capeta da outra novela, e ajudava aquele homem viúvo a cuidar das suas 3 filhas. Uma delas era a própria filha dela, a Paloma, né? As outras eram a Patrícia Lucchesi e a Vanessa Flor. Se eu não me engano, o nome da garotinha menorzinha é Vanessa Flor. E que hoje é uma mulher da minha idade, assim, né? E O Grande Pai marcou muito a minha infância. Eu assisti nessa mesma época, mas eu era muito pequeno, assisti em reprise e gostei muito. Eu me lembro com carinho do Grande Pai e da Maria, claro, né? E nos anos 90, Débora voltou a aparecer na Globo, fez várias novelas, Sonho Meu, Explode Coração, antes Pátria Minha, né? Fez a tia do Frei Maltos, o Rodrigo Santoro, em Hilda Furacão, a Dona Sãozinha, né? Fez Terra Nostra, num outro grande momento, a abnegadíssima, que depois vai se, entre aspas, revoltando ali, Dona Maria do Socorro, esposa do Gumercindo, novamente Fagundes como seu marido, né? E teve bons momentos, em Porto dos Milagres, uma participação no final, Paraíso Tropical, Como uma Onda, a Teresa Giacomo de Canavial de Paixões, novamente no SBT, entre 2003 e 2004, né? Uma pequena participação em O Quinto dos Infernos, de Carlos Lombardi, com a mãe da Manuela, que era a Daniele Vinitz, né? Chamava-se Dona Amália. E participou de vários trabalhos com direção de Denis Carvalho, não só nessa época, como antigamente, né? Nós podemos citar também Três Irmãs, que ela fez com ele, mais recentemente Babilônia, né? Tempos Modernos, que não é direção do Denis, mas que ela estava novamente com Fagundes, né? No papel de Tertuliana, governanta da casa ali do personagem do Fagundes, que era o dono do prédio no qual a história se passava, né? E Débora é uma atriz que sempre chama atenção, não só por fazer o seu trabalho muito corretamente, mas por ir além do correto e nos envolver com as suas personagens, que são de variadas classes sociais, variadas vertentes ali de atuação na trama. Lamento de minha parte como espectador que agora ela chegue aos 70 anos de idade sem o valor que ela merece, da parte até de críticos, da própria televisão hoje, né? Débora não faz novelas, salvo erro meu, desde Babilônia. E agora já vamos para 5 anos da novela, né?
Então, eu acho que nesses 70 anos que ela completa em 2020, a maior homenagem possível seria dar a ela um papel à sua altura. Seguramente você que está nos assistindo nesse Vale a Pena inaugural de 2020 também acha isso. Na próxima semana nós estamos de volta com mais uma homenagem a alguém que merece, como Débora, como os nossos homenageados anteriores. Agradeço a você por mais esse encontro, um grande abraço. Tchau, tchau.